que o senhor recordava o período de recrutamento, cada período que entrava, a educação física ficava comigo. E como eu fui criado para não gostar de crente, meu pai, um tenente da polícia, dono de um terreiro de macumba, criou a cada um dos filhos devota a um santo. E eu fui devota a São Cosme e Damião. Só que no período de recrutamento, eu fazia questão de perguntar: tem crente aqui? E os bichinhos inocentes levantavam a mão. E eu dizia para eles: vocês vão comer o pão que o diabo amassou na minha mão. A minha fama foi se espalhando. Vou lhe repetir: a minha fama foi se espalhando. Só que no recrutamento de 89, estavam entrando 149 soldados, recrutas. E eu perguntei, como de costume: tem crente aqui? E houve um silêncio na tropa. Até que o silêncio é rompido por um recruta chamado Felipe. Permissão para falar. E eu disse: saia de forma. E ele saiu, veio correndo, juntou os cascos, bateu a mão na coxa e disse: eu sou crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. E eu olhei para ele na minha frente e disse: só tem você de crente? Ele disse: não, tem outros aí, mas estão com medo da tua fama. E eu disse: você não está com medo da minha fama? Ele disse: não. Eu disse: por quê? Porque eu conheço a quem eu sirvo. Olhe para alguém e pergunte: qual era a sua essência? Vamos reformular a pergunta. Olhe dentro dos olhos de alguém e pergunte a ele ou a ela: você conhece a quem diz servir? Você conhece a quem você diz servir? Eu disse a ele naquele dia: só você vai comer o pão que o diabo amassou na minha mão. Aí ele disse: permissão, Senhor, para fazer um gesto. Eu disse: faça. E ele fez assim, pastor Marinaldo. E eu olhei e disse: ficou doido, recruta? Ele disse: não, Senhor, olhe para o meu joelho. E eu olhei e ele disse: a partir de hoje, o teu nome estará sendo gravado como tatuagem no meu joelho. E eu estarei me ajoelhando em cima de ti, para que o Deus que eu conheço lhe incomode, lhe visite e tenha um encontro contigo. E eu ri e disse a ele: oração de crente não pega em mim, porque eu tenho um corpo fechado por São Cosme e Damião. Olhe para mim, vou voltar para o texto. Eu persegui aquele moço o máximo que eu pude. Fiz de tudo para ele não engajar depois de um ano. Mas o bichinho engajou. O que eu vou lhe dizer aqui, se tu não dá um glória, o negócio está feio. Me encontrei com uma menina numa parada de ônibus. E ela disse para mim: Deus vai lhe quebrar todinho. E eu disse: duvido. Você sabe quem eu sou? Ela disse: não. Eu falei: vou lhe dizer por atrevimento. Eu sou faixa preta de taekwondo, judô e jiu-jitsu. Eu sou sniper do exército brasileiro.
Eu fiz parte da segurança do Papa João Paulo II. E saí dizendo a ela quem eu era. E ela olhou para mim e riu e disse: coitado, você pode ser o que você quiser, mas quando o meu Deus aparecer, Ele vai lhe quebrar. Lá no cassino, 6 meses depois eu estava quebrado. Os militares que aqui se encontram, e eu sei que aqui tem muitos, conhecem um obstáculo chamado bandeira. Uma escada de 7,5 metros na pista de PPM, que é praticamente o penúltimo obstáculo a se transpassar. Subi, pastor. Sempre estudei em escola militar e sempre fui chamado de doido. Comecei a treinar com 3 anos de idade, artes marciais. Com 14 anos já era faixa preta em 3 artes. Sempre subia a bandeira, passava a perna e pulava lá de cima e caía que nem um gato. Mas naquele dia deu errado. Eu subi, quando eu pulei, me desequilibrei, porque eu vi uma mão aparecer. E esta mão me empurrou, e eu caí de costa no chão, de 9:30 da manhã, no dia 28 de agosto de 1990. E acordei às 4:30 da tarde, com o coronel Santos Filhos, comandante do 16º Batalhão de Infantaria Motorizada, meu tio, com o meu pai, tenente Aires Viana, com a minha esposa do lado e a minha mãe, e o capitão, que era neurocirurgião e ortopedista, capitão Ferra. Depois de meia hora, voltando em si, meu pai disse: pode dizer que ele é forte. E o médico disse: você quebrou a sua coluna em 3 partes e nunca mais vai andar. Aí eu chorei e me lembrei da menina. Deus vai lhe quebrar todinho. Aí vieram pregar para mim que Deus é amor. Aí eu perguntava: que Deus, que amor é esse que tem que quebrar os outros, que tem que impedir os nossos sonhos? Até que a minha esposa um dia aceitou a Jesus num congresso de jovem. E o pastor Raimundo João de Santana, de saudosa memória, aquele jeitão dele, desceu do altar, saiu no meio das pessoas que estavam aceitando e abraçou somente aquela jovem e disse: Deus manda lhe dizer que foi Ele que quebrou, e que é Ele que vai dar uma coluna nova. Mas o processo será lento, mas terá vitória no final. A última palavra foi: me leve aonde está o teu esposo. E no outro dia ele foi me visitar com o diácono Cainidec Queiroz e a irmã Francineuda Queiroz. Pregaram que Jesus era amor para mim de novo. Só que as palavras do pastor Raimundo vinham com um diferencial. Qual? Unção. Vinha temperada. Até que ele disse: você quer aceitar Jesus? Jesus tem uma coluna nova para lhe dar. Aí eu confesso, pastor Marinaldo, eu raciocinei rápido. Se ele disse que ia me quebrar, quebrou.
Se ele está dizendo que vai me dar uma coluna, eu pego ela e depois volto a fazer o que eu fazia. Só que a última palavra do pastor Santana foi: Deus quer que você tenha intimidade com Ele. E eu com 1,85 m, pesando agora 49 quilos, osso coberto por pele. Perguntei ao pastor: como é que você tem intimidade com Ele? E ele disse: leia a Bíblia, ore. E eu disse: o que é oração? Ele disse: é conversar como eu estou conversando com você. Eu disse: aí eu vou ficar doido, porque o Senhor eu estou vendo, e Ele quem é? E ele disse: ore, e Ele vai se manifestar a ti. Só que eles foram embora. Minha esposa os acompanhou, e eu dentro de um quarto, eu disse: que crentes são esses que dizem que eu tenho que ler a Bíblia e não deixam uma Bíblia para mim? Deu 5 horas, 5h30, 6 horas da noite, eu fechei os olhos, abria um e disse assim: Deus, eu vou dar uma de doido aqui e vou orar. Se tu está me escutando e realmente tem um plano comigo, me dá uma Bíblia de presente ainda hoje. E como eu perdi o movimento das mãos, porque não aguento mais segurar um copo d'água, mande alguém para vir ler a Bíblia para mim. Quando deu 6h15, o oficial que estava de serviço no 7º HGUR bate na porta, abre, olha para mim e diz: Viana, tu agora é crente? E eu me lembrei da menina e de Felipe, e agora disse: eu sou crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Sabia nem o que significava, mas disse. Aí o oficial de dia diz assim: depois que bateu em muita gente, depois que atirou, depois que prendeu, agora é crente. Aí eu disse: Senhor, o que está havendo? Ele disse: eu não sei. Eu sei que parou um carro lá de frente ao hospital e desceu uma descabelada e chegou na recepção com um pacote de entregue no quarto de número 7. Diga ao paciente que está lá que é resposta de oração e é presente de Deus para com a vida dele. Shaddai Obancho. Eu magrinho, deitado, disse: abra aí. Quando ele abriu uma Bíblia daquela de capa dura, da brochura vermelha, e ele disse: é uma Bíblia. E eu chorei. Está chorando por quê? Eu disse: não é que ele ouve as orações? Abra aí a gaveta, guarde ela para mim. Ele abriu a gaveta do lado da minha cama, colocou a Bíblia, fechou e foi embora. Deu 8, deu 9, deu 10, deu 11. Eu disse: Deus, o sono está chegando e ninguém vai ler para mim, não é? Quando deu 11h15, o oficial bate na porta, abre a porta de novo, diz: Viana, está acordado? Eu disse: estou. Vim lhe pedir um favor. O que foi? Tem um soldado que levou um tiro lá na Praia do Meio, e o hospital está lotado, e o único canto que tem uma cama é o seu quarto. A gente queria lhe pedir para deixar ele aqui, porque uma hora dessa a gente não queria incomodar o hospital da aeronáutica, nem da marinha, nem da polícia militar. Deixa ele aí com você, amanhã a gente tira ele. Eu disse: pode trazer o bichinho. Mas quando o bichinho veio entrando na cadeira de roda, que ele olhou para mim, eu olhei para ele, eu fiquei com vergonha, porque quem estava entrando era Felipe. Felipe, como bateu o olho em mim, o enfermeiro empurrando, disse: está aí, você vai ficar na companhia de um crente. Aí Felipe disse: ele é crente? Ele disse: aceitou a Jesus e anda dizendo agora que é um dos tais.
Filipe disparou em língua estranha e disse: não foi em vão que eu orei por ele. Esqueça quem está à direita, esqueça quem está à esquerda. Joga a mão para cima, abra a boca e dê o melhor glória que você puder nesta noite. Esse aí é o teu melhor glória. Darai Shemikamanasa. Aleluia. 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 O primeiro texto que eu ouvi da Bíblia Sagrada naquela noite foi Números. Filipe disse: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria o Senhor e não cumpriria. De lá para cá eu já li a Bíblia 38 vezes. Já fiz 3 cursos de bacharéis em teologia, com 2 pós-graduações, uma no Antigo Testamento e outra no Novo. Sou membro do Conselho de Educação Cristã e Teológica da nossa Convenção Semaderne. E continuo não sabendo nada de Bíblia, porque cada vez que eu a leio, o Senhor me faz se lembrar que eu não sou nada, se Ele não for na minha vida. Cada vez que eu a leio, eu percebo que ela é um poço sem fundo, que a minha corda ainda é curta e a caneca muito pequena para tanta revelação. Aí tem uns engomadinhos aí que diz: eu posso, eu faço, eu vou. Tu não pode nada. Tu não vai a lugar nenhum se ele não for. Ei! Aí eu vou terminar assim. Essência. Eu disse: Deus, eu vou entrar em Efésios. Aí Deus disse: não, peraí, vou lhe dar 4 versículos. Daniel 1 e 8. E Daniel propôs no seu a não se contaminar com as iguarias do rei. Olhe para mim, vou terminar. Com a morte de Josué, vai surgir a teocracia de Israel. Período este que durou cerca de 300 anos. Quantos anos? Só que após a morte de Josué, senhores obreiros, me permito olhar para vocês. O capítulo 2 do livro de Juízes. E o verso 10 e 11 me causa arrepio na alma, porque lá está escrito assim: e morreu Josué, e com ele morreu toda uma geração que conhecia os feitos passados de Deus. Verso 12: mas se levantou outra geração que não se preocupou em conhecer a quem eles diziam servir.